A Fabiana Barroso também comenta ali, ó. A quem possa interessar, o Pix foi feito por Bolsonaro, portanto não faz o menor sentido, Flávio, acabar com o Pix. Aí o Carlos também compartilha e comenta, né? Simplesmente dizer a verdade em uma e duas linhas faz o dedo de muita gente de direita cair. O cara não faz assim uma linha, fala, ó, idiotas, foi o Bolsonaro que criou o Pix. Não, não. Que você ia compartilhar. Chega ali, o Flávio gravou um vídeo, mas compartilha lá. Não pode. Não pode. Por quê? Porque vai chegar um momento, né? A forma que ele quer apoiar o Flávio, não. Não é divisão, não é briga, é apenas fato. Não dá mais pra tolerar tanta sacanagem e tentativas propositais de enterrar Jair Bolsonaro vivo. E deixar uma narrativa dessas correr o Flávio, mais uma vez, né, ficando em silêncio, visto que isso tomou proporções gigantescas, né, gigantes, a ponto de visivelmente prejudicar o principal candidato do movimento que dizem defender e, mais uma vez, não falar nada. Repito, mais uma vez, isso está sendo esculacho demais. Não estou apontando o dedo nem mandando indireta, basta olhar e você mesmo tirar suas conclusões. Ponto simples. Não há como pedir o mínimo de honra de quem está disposto a destruir, enganando os outros para se colocar como peça importante no tabuleiro. É muita desonestidade. Essa política do deixa disso, gente, a união da direita só serve para destruir o Flávio Bolsonaro. Porque cadê a união da direita? A união para defender o certo. Cadê o Zema? Cadê o Caiado? Cadê os deputados do PL? Cadê a turminha de sempre? Estrela, a direita permitida? A gente comentou desse caso aqui, né? Do Space Liberdade. Eduardo, inclusive, postou o áudio lá do miserável do Kevin e fala, né? Lá atrás eu avisei. São poucos perfis tão canalhas quanto esse Space Liberdade. Até o dono dele dizendo pra todo mundo um belo se lasque, né? Pros pesos políticos. Ele não pegou voto nulo, ele falou que vai votar no Flávio. No segundo turno, sei lá, meio qualquer um contra o Lula. E de tão tapado, o sujeito não conseguiu enxergar sinergia na fala do Flávio no CIPEC com o relatório da CCJ americana que deixa o sistema desconfortável para fraudar as eleições. Não é burrice, é canalice mesmo. Ele não critica o CIPEC, ele, né, quer ver o evento ser destruído porque ele não está ali, né, junto com a panelinha dele. É muito o que o professor Olavo dizia. Há uma nova geração que não quer mudar o sistema, mas fazer parte desse sistema. O foco jamais pode ser o poder. O foco tem que ser sempre o interesse público. Agora veja lá quem apoia o perfil dele. Quem é que apoia, gente? O perfil do Kevin. Quem é que apoia o Space Liberdade? Quem é? Após Eduardo postar isso daqui, a figurinha foi lá compartilhar o Space Liberdade. Parece haver uma condicionante. Ele só compartilha quem não apoia o Flávio. Pois é, Eduardo. Ou seja, no final das contas, pai Lula o agradece demais. Até quando, gente, as pessoas vão continuar se enganando e se negando a ver o que está acontecendo? Ontem todo mundo ficou falando, não. Até o Flávio lá compartilhou, a senhora Michele compartilhou, tudo ligado à questão lá do autismo. Ai, eu queria ter essa inocência, sabe? De achar que é uma causa importante e por isso ela vai compartilhar todo mundo. Tem coisas que eu acho que simplesmente não cabem, sabe? Se você acha que cabe, beleza. Tem coisas pra mim não cabem. Olha essa postagem, olha essa combinação. A Michele Bolsonaro compartilhando o Esperidion a mim, que aparece aí na frente do Carlos Bolsonaro. Silvio Grimaldo, nosso Tobias Panqueca se deleitando. E o Pampers triplicando a aposta. Aí eu pergunto, vale a pena ficar na política do deixa disso? De evitar problemas? Vamos evitar problemas? Olha o que o Pampers escreve. O Carlos fica postando mensagens enigmáticas com letras iniciais dos culpados, não sendo o D. Damares ou N. Nicolas, mas sendo o próprio Ninho. Quem disse que no D de Damares? Porque, segundo a imprensa, o D é de Deltan. Aqui já nasce o primeiro questionamento. Por que o Constantino não tá falando D de Damares, não D de Deltan? O que levantou o D de Damares? Porque o Carlos fala sobre a liderança da safadeza. Desde quando a Damares lidera alguma coisa? O D de Deltan. Por que o Constantino, mesmo saindo na imprensa sobre isso? Não, o D de Deltan. Aqui bota o D de Damares, né? É curioso esse processo, né? Curioso. Enfim, e recebe essa resposta. Ele disse aqui, foi uma resposta pro Carlos. Eu triste com isso, pergunto. Olha como ele tá triste. Ele não consegue união nem dentro de casa, vai conseguir fora? Talvez com Ciro Gomes. Olha aí, Carlos. Se estiver assistindo, tá vendo aí? Olha aí, bolsonaristas. Esse é o Carlos. Você vê a diferença. O Cauã, a gente tava comentando ontem, né? O Cauã triste, porque o Cauã quer ver o Carlos, né, vencer. Triste em ver o Carlos apanhar. E cobrando uma reação. Bom, Carlos, e lembrando que você foi o cara que salvou o governo Bolsonaro do Bebiano Santos Cruz, ele deu esses dois exemplos que eu achei maravilhoso. Já esse daqui eu fico triste, né? Parece que o Carlos só vai conseguir se unir com o Ciro Gomes. O que mais falta acontecer para as pessoas acordarem e entender que tem algo errado? Tem algo muito errado acontecendo. Muito errado acontecendo mesmo, né? Mas vamos lá. Agora que a gente vai chegar na parte boa. Eu nunca passei por isso na minha vida. Agora passo. E fiquei até feliz, aí, porque no final do dia eu acabo servindo, talvez, de meio caminho, um instrumento, né? Da conjunção da política brasileira para ver se mais pessoas acordam pro que tá acontecendo. Começou aqui. Vou até já abrir no Twitter, porque eu vou dar play em alguns vídeos e deixar passar. Vocês entenderam o que aconteceu?
Ela fala, rapaz, não é possível. Eu falo, não é possível, eu tô te mostrando aí, tu tá vendo aqui em alta emoção. Deixa eu ver. Pronto. Maravilhoso. Tá aqui. Ó, tá tudo organizado. Veja só. Tá aqui. Deixa eu ver que horas era aqui. 7h30 da manhã. Eu acordei de manhã. A gente sai pra caminhar, tomando um cafezinho. Vendo no Twitter. Uma Mafinha colocou esse print. Única mulher de direita em Santa Catarina. Só a Emília. Julia Zanata não é, Carol de Tonho não é, só ela. A Mafinha coloca. E a Ana? Meteu no vídeo que é a única mulher de direita em Santa Catarina. É inacreditável como essa mulher é falsa. Aí eu falo, né? Ataque baixo demais. Carol e a Júlia, tem coisas que não dá pra ficar calado. As coisas chegaram nesse ponto porque muita gente não quis brigar. Aí o que aconteceu? Você quer ver o que aconteceu? Uma Mafinha só postou uma imagem, ó. Você clica, é uma imagem. O que aconteceu? Vai esse rapazinho aqui? A Beyoncé de Ouro Preto? A diva? Vocês querem ver um pouco mais do caráter do Nicolas? Nicolas jogou pra cima o Ítalo Marcinho. E vocês devem lembrar bastante aí do que aprontou durante a eleição de 2024. O apoio para Pablo Marçal. Alguns absurdos que ele já falou sobre Bolsonaro. Sobre a vida de Bolsonaro, sobre o Tarcísio também. Tipo de coisa que o Nicolas faz, ó. Esse rato da Austrália, sou um rato, mentindo na cara dura. O vídeo tá aqui e a deputada, em nenhum momento, diz as palavras que está no print postado pelo Mafinha e que serviu como base para esse ataque baixo e mentiroso do Zoreba. Isso é baixo até mesmo para vocês do quinto excremento. Olha o tipo de coisa que o Nicolas compartilha. Esse perfil é ligado à turma do Nicolas. Veja só. Começa... Ó, esse vídeo tem 41 segundos. Ó. Oi, pessoal, aqui deputada Ana Campanhola. Eu recomendo. Baixa aqui um pouco o volume, senão ele vai dar retorno no meu microfone. Perceba que o microfone começa na mão que está à esquerda da imagem e vai trocar para outra mão, ó. Oi, pessoal, aqui deputada Ana Campanhola. Tá vendo que mudou? Tem um corte aqui, ó. Deputada Ana Campanhola. Percebeu que tem um corte? Ó, de novo, ó. Ó. Campanholo. Eu recomendo e... Eu recomendo e peço um corte nesse vídeo. Tem um corte nesse vídeo. Tem um corte nesse vídeo. Aí o Mafinha aparece. Não adianta editar não, Nicolas. Eu salvo tudo. E se mexer muito o saco, ou me chamar de mentiroso, eu já conto o que Ana Campanhola foi fazer em Boston quando visitou o túmulo do Olavo. Então fica aí na tua e engole o choro. Vamos ver se eu sou mentiroso? Vamos ver, Nicolas? Deputada Ana Campanhola, eu sei que você conhece meu trabalho, deputada conservadora, única mulher de direita em Santa Catarina, e eu estou construindo amizades. Única mulher de direita em Santa Catarina. Única mulher de direita em Santa Catarina. Aí você fala, Kim, mas esse vídeo só tem 12 segundos. Será que é o mesmo vídeo? Compre o Fato News. Postou o vídeo original. 1 minuto e 8. E olha a fluidez, ó. Oi, pessoal, aqui deputada Ana Campanhola, eu sei que você conhece meu trabalho, deputada conservadora, única mulher de direita em Santa Catarina, e eu estou construindo amizades nos últimos 10 anos com pessoas de diversos estados que têm a mesma ideologia, a mesma convicção para montar um time forte para um Brasil melhor. E esse é o caso do Paulo Melo, meu amigo há mais de... Eu sou um rato, Nicolas? Nicolas não move uma pena para ajudar Bolsonaro. Flávio, Carlos. Nicolas está influenciando nos ataques que Carlos Bolsonaro recebe. E essa política de deixar disso não está ajudando. Vocês ficaram na política de deixar disso com o Nicolas nas eleições de 24. Não adiantou. Nicolas passou o trator. Chegou ao ponto que Bolsonaro, não sei se vocês vão lembrar, chamou o Nicolas para uma conversa e não revelou o conteúdo para tentar dar um enquadro e colocar no lugar que ele merece. Ele não ouviu. Foram várias notícias ao longo dos meses dos problemas que o Nicolas gera. É um desagregador. E ele fez de novo. Sou um rato por falar a verdade e por defender a Carol de Tony e a Julia Zanata. Eu sou um rato, Nicolas. Esse é o caráter do Nicolas. Esse é o caráter do Nicolas. Aqui nós estamos... Aqui é falta de caráter. Manipularam um vídeo. Manipularam um vídeo. E Nicolas tem participação nisso, porque este é o candidato do Nicolas. Vamos que eu tenho mais imagens. Vocês vão entender por que Nicolas participou dessa manipulação. Olha só, o deputado federal Nicolas Ferreira participou de um vídeo, uma manipulação de vídeo pra me desumanizar. Porque eu sou um ser humano, eu sou um rato. Eu coloquei aqui os prints, né? Vai pro Atlas, Nicolas. Mais uma, sua. Olha que bacana, né? O vídeo foi postado em 19 de fevereiro e foi excluído. O editado é de 24 de março. Olha os prints, tudo bonitinho, registrado. Chegaram na postagem do Marfinha e colocaram a nota de comunidade. Escreveram a nota de comunidade pra dizer que a postagem é falsa. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó. Cadê? Deixa eu botar aqui assim. Saiu a nota, mas tá aqui, ó. O vídeo foi editado. A fala original do deputado se conta sendo o link. Aqui já é outra nota. Aqui já é... Deixa eu ver aqui se tem as outras notas. Aí, ó.
O vídeo original postado na conta do Paulo não tem esse trecho. Postaram uma coisa pra falar que o Mafinha postou uma fake news. Agora deixa eu abrir aqui só pra eu ver se o que é que abre do meu Instagram, que é uma pessoa de informação sensível. Deixa eu ver. Ah, aqui não vai aparecer. Não, aqui não precisa não. Deixa aí que aí ele vai acabar aparecendo alguma coisa que é melhor não aparecer. Ó. Aí o que acontece? Naquela nota de comunidade que estava aparecendo do Mafinha, sabe quem foi que escreveu a nota? A Renata Barreto. Liberalzinha do grupo de Zap Zap da tirania, dos tirânicos, né? Da direita. E como é que se sabe? Porque quando você clica no link, o Instagram, ele deixa lá um negocinho. Quando você clica, ele mostra a pessoa que compartilhou o link com você. Então a Renata Barreto também participa dessa grande farsa. Tá ali. Aí você comenta, ó, subiram a nota da comunidade dizendo que a legenda vira falsa. Ou seja, printaram e inseriram a legenda falsa. Olha o nome de quem aparece que compartilha o link para comprovar a veracidade. Mais um que foi exposto, a Renata Barreto. A Bia também coloca, ó, Renata Barreto compartilha com você. E ela fala, oi Renata, você que correu lá e plantou a nota chamando uma Mafinha de mentiroso, vai lá e corrija. O que ela fez com a Bia? Bloqueou. Esse é o padrão dos tirânicos da direita. Essa é a turma do Nicolas. A turma da boleta. Ê, boletinha gostosa. O garoto do Nicolas, né, o Paulo Melo, inclusive ainda impulsionou esse vídeo junto com outros. Na gravação tem isso e muito mais. Só que eu parei no print que mostra o quanto esse cara já investiu na rede dele para ter impulsionamento de 4 de agosto de 2020 a 30 de março de 2026. 45.587. Procura aí procura na minha rede social R$1 que eu já gastei. Procure R$1 que eu já gastei. Vai lá, tem que procurar R$1 de impulsionamento. Vai procurar. Aí, assim, ó. Mas tá vendo aí como são as coisas. R$45.000 desde 2026 pra se tornar uma pessoa conhecida. Vocês acham que aquele vídeo do Nicolas, do Pix, foi só engajamento orgânico? Vocês acham? Procura na internet aí que vocês acham. Nota fiscal, pública. Essas informações também do Meta, vê lá. Se foi natural aquele engajamento. E ali? Passando o confere no perfil do candidato paranaense, está aí. Palanque para Ana, para Nicolas, uso da imagem de Bolsonaro e 0 menção ao Flávio. A história comenta, né? Não mencionou o Flávio, não voltem. Pesquisa, gente. Temos internet para isso, essa maravilha hoje. Já vi esse filme antes. E não foi no governo Bolsonaro, não. Quem fazia isso era o PT. Lula montou devagar sua base desde 1989. Bolsonaro fez isso em menos de 4 anos, levantou a nação. E olha lá. Como diz a Joara, né? Nicolas, no Paraná, com Paulo Melo, candidato dele. O vídeo está sem som, mas só editado. Dá pra saber o que eles estão falando. Pra isso, o Nicolas tem tempo. Mas pra apoiar o Flávio, o egoísmo e a falta de caráter não deixa. Esse é o Nicolas. Aí pra você ver o que o Nicolas acaba fazendo. Olha que safadeza, velho. Então as coisas que eu fico, sabe, às vezes assim, revoltado, né? Eu falo, cara, é muito cara de pau, velho. Eu até respondi uma galera de forma alguma nada educado. É isso aqui, ó. Não vai apagar, canalha mentiroso? Eu sou mentiroso. Tá vendo o que o Nicolas faz? Eu sou o canalha mentiroso. Eu sou o canalha mentiroso. Não tem essa parte no vídeo. Sei não. Sei não. Vocês estão entendendo porque não tem, né? De trabalho de cachorro. Tá vendo, Nicolas? Você faz, seu pilantra. Teve uma que eu quero procurar. De uma. Olha lá, fake, nunca disse nessa não. É uma mulher que falou do Alexandre de Moraes. Você desonesto e mau caráter, tá vendo, Nicolas? Parabéns, Nicolas. Parabéns, Nicolas. Aqui, ó. Postando fake news. Por isso o Alexandre de Moraes faz questão de manter em queda das fake news por causa de gente vassala e mentirosa que nem eu. Tá vendo isso? Isso é o que o Nicolas faz. Esse é o cristão. Isso é que ensina na igreja do Nicolas. Esse é o cristão Nicolas. Manipulou um vídeo pra me destruir. Nicolas manipulou um vídeo pra me destruir. Olha o nível que as coisas estão chegando. Olha o nível que as coisas estão chegando. E tem gente que ainda vai me falar que é... Não, deixem de treta. Deixem de treta. Eu tô aqui. Eu não toquei no nome dele. Como tudo começa. Eu não toquei no nome dele. Eu tô defendendo a Carol de Tone e a Júlia. E falando que elas também não podem ficar do deixar disso o tempo todo. E o cara vem pra me desumanizar. Quantas pessoas vão ver? Quantas pessoas vão ver a verdade? E gente vai... Não, é treta. Deixa pra lá. É só treta. Deixa pra lá. Deixa pra lá. De acho. Eu tô errado aqui. Deixa pra lá. Deixa pra lá, Kim. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Olha isso aqui agora. Porque ele tá com a bancada dele, né? Pelo Brasil. Lançando candidato no Rio Grande do Norte. Mais 2. Aquela turma que a gente comentou. Foi quando? Foi em fevereiro? Ou foi em março? Não há dúvida agora se foi fevereiro ou foi março. E não entrou em campo para ajudar o Flávio. Não, foi fevereiro. Foi fevereiro ou foi março? Não há dúvida agora. Mas enfim, Pavanato, Thiago Medina, que não se move para ajudar o Flávio Bolsonaro. Tudo lá no comentário já. É isso aí mesmo, Nicolas, tamo junto. Aí tá ali, ó. O que chama atenção é que 2 nomes são citados para um deputado estadual federal e nos comentários já tá o Pavanato, do Ben Pontes, recém-saído do MBL, do Pedro Pôncio. Eu dei zoom nesse daqui. O Ben Pontes é esse, ó. Ele tá bem pequenininho, mas eu vou ler assim, ó.
O cara lá é o cara da direita do Rio Grande do Norte. Se o Nicolas confia, eu confio. Tá aqui, ó. O Ben Pontes. Tu sabe quem é o Ben Pontes? E já entrou pra turma do Nicolas? Aqui, ó. O Ben Pontes primeiro. Deixa eu ver se eu tenho aqui a imagem. Nem peguei a imagem. Peraí. Deixa eu pegar aqui a imagem. O Ben Pontes. Pra vocês entenderem como é que o Ben Pontes reaparece. Ben Pontes Pavanato. O mesmo Pavanato que tá amiguinho do Nicolas, né? Tá na coleirinha do Nicolas. Cadê? Aqui, ó. Olha lá. Olha como começou. Começou assim, ó. Primeiro, o cara do Nicolas traz o Ben Pontes pra perto. Aí agora já tá ali. Quem é os candidatos do Nicolas? Eles estão apoiando. O Pavanato que não apoiou o Flávio. A gente mostrou o vídeo na época abril, não tinha nenhum comentário. Mas pra entrar em campo pelos candidatos do Nicolas, ó, tá lá o dedo. Quem é Ben Pontes? Ex-MBL. Olha o nível da peça. Gil Diniz, 24 de março. Acorda, Brasil. Palavras do mais novo ex-MBL sobre Bolsonaro e sua família. Que sejam todos eles presos, exilados do Cuziquistão ou abandonados por seus apoiadores, família do sangue maldito. Que sejam todos presos, exilados, calados e esquecidos. Esse é o novo garoto do Nicolas. Se Nicolas confia, eu confio. Já tá, deve estar na tropa do Sérgio Santana. Fico muito feliz que o Kengarau bolsonarista esteja queimando ainda mais. Agosto do ano passado, viu? 20 de agosto do ano passado. Que sejam todos eles sejam presos, exilados no Cuziquistão ou abandonados pelos seus seguidores. Enquanto isso, seguimos crescendo em todos os âmbitos. O futuro é promissor, ele é nosso. Não tenha pena da família Bolsonaro. Tampouco espere que qualquer solução para os superpoderes do Supremo venha deles. Essa família do sangue maldito apostou o Brasil incontáveis vezes nos últimos anos. Que sejam todos presos, exilados, calados e esquecidos. O futuro é nosso. Olha isso aqui. O Gustavo notou. Meu Deus. Tem nem um mês. 26 de fevereiro agora, de 2026. O cara dizia, primeiro derrotamos o Flávio, depois moemos o Lula. Aí sim a gente discute. Perfeito. E já apagou. Já apagou o print. A turma do Nicolas parece que é boa em manipular informação na internet. Já apagou. Mas o print é terra. Bons tempos que ser direita era simplesmente querer privatizar, cortar privilégios, passar reforma, desenvolver o país, emancipar as pessoas, abrir a economia e combater a corrupção. E não. Bolsonaro, 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 Bolsonaro. E como ele mesmo diz, né? Nenhum ex-MBL presta. Nunca falha. E aqui eu tenho um áudio dele. Em algum momento ele precisasse. E agora eu quero falar com você, bolsonarista, com você que não gosta do MBL, que não gosta de mim, ou gosta de alguém do MBL, mas não vota na gente. Eu quero te fazer um pedido. Não caia na ladainha de João Bétega. Porque esse sujeito é capaz de trair as pessoas que estiveram com ele em todos os momentos, as pessoas que elegeram ele, as pessoas que trabalharam por ele, investiram nele. O que ele acha que ele vai fazer com você, ou com o Bolsonaro, quando você e o Bolsonaro deixarem ser interessantes pra ele eleitoralmente? E aqui não... Pois é, né? Você fez a mesma coisa que o Bétega fez, já traiu o MBL também, agora virou bolsonarista. Vocês são realmente farinha do mesmo saco. Realmente, tá no lugar certo ao lado do Nicolas. Aí calma que tem mais. Antes de eu ser chamado de rato, foi a vez do Alan ser alvo de ataques. Também ninguém liga, né, Alan? Se tiver assistindo, né, Alan? Ninguém liga. Acho que eu fui a única pessoa da direita que saiu em defesa do Alan. Ai, meu Deus, eu vi aquela postagem do Sandro me marcou, né? Marcou um monte de gente. Lucas Hang, filho do Luciano Hang. Alan precisa falar que é jornalista toda hora, porque nem ele acredita nisso. Alan dos Santos não é jornalista, é blogueiro. Tem que ser preso, né? Como diz o Alexandre de Moraes. Aí eu já falei logo, o safadinho do filho Luciano Hang militou pelo Tarcísio, mas ninguém levou a sério o lobby do playboyzinho bilionário. Cabe agora deslegitimar pessoas igual que a Globo faz. Liberar uma desgraça. Quem que aparece pra se unir ao Lucas Hang? Constantino. Quem chamou o filho de Hang de playboyzinho bilionário? Ele tá mais triste ou escandalizado porque eu chamei de playboyzinho bilionário do que, né, o fato que o Alan dos Santos está sendo desqualificado. A direita antigamente ficava tão feliz, né? E brigava. Nossa, todo mundo antigamente brigava quando a imprensa chamava de blogueiro. Hoje em dia, a própria direita desumaniza. A própria direita desqualifica. E você tem que se unir com essa gente. É o Pamper, né? Cabeça de bosta. Olha lá. Ele está mesmo acusando alguém de deslegitimar pessoas. É muito cara de pau. É. Quando eu deslegitimei alguém? Teve algum dia que eu falei que o Constantino não é jornalista? Não conseguem sair em defesa do Alan. Você pode odiar o Alan. Jornalista é jornalista. Quem não defende o Alan nessa tem o mesmo nível moral de Alexandre de Moraes da Rede Globo, que trata Alan como blogueiro. Ou você defende o certo, até pra quem você não gosta, ou você é igualzinho à turma que você finge combater. Aí, veja como são as coisas. Em um dos comentários que eu recebi, ó. Alan é sabor jornalista. Concorda em poucas coisas com Constantino, mas no que diz respeito a Alan, não precisa concordar. Aí eu respondi assim, uma pessoa que se diz cristã e desqualifica pessoas igual Moraes e a Globo fazem, ainda por cima é jornalista, e é quase um padrão. É sempre o fã da Beyoncé de Ouro Preto. Olha quem é a peça. Jornalista, tratando Alan como um desqualificado. Cristã. Parece que é da igreja do Nicolas. Olha lá. Sabe o perfil? É Nicolas, porque o Nicolas, meu Deus, Nicolas. Só fala do Nicolas. É um padrão, né? É um padrão. Até quando vão ficar no deixa disso? Aí ele volta.
O Paraná tem 3 nomes bons. Deltan, Felipe Barros, Cristina Grêmio, mesmo no PSD, pois é uma pessoa séria e comprometida com as causas da direita. Só não pode eleger a Glaze. Isso daqui, Felipe Barros, é pra você. Receba. Se o Felipe, eu já falei isso pra ele, se o Felipe começar a apanhar, eu vou lavar as mãos. Porque, Felipe, eu já também apanhei várias vezes e tu me deixou na chuva. Eu lembro de quem esteve ao meu lado. Às vezes que eu apanhei pro próprio Chiquini, o Deltan, e tu não moveu uma pena. Agora fica aí também, cara, que tu não precisa de minha ajuda. Tu não precisa, filho, de minha ajuda. Tivesse Paraná, eu vou votar em você, mas não precisa de minha ajuda. Pra nada mais. Eu não sou idiota. O certo eu vou defender, porque o certo é o certo. Mas não precisa de minha ajuda. Aí o Herzog comenta a lógica do Constantino. O Kim, que nunca foi simpático ao Kassab e não é ligado a nenhum partido, é kassabista. Já a Cristina Grêmio, que agora é do partido de Kassab, né? Para uma pessoa séria e comprometida com as causas da direita. É os 2 pesos e 2 medidas. Aí, cortando pro Cid Bolsonaro, o Eduardo ontem fala, em alto e bom som, o Jair Renan repete e o Carlos também. Não vote em candidato que não apoia Flávio Bolsonaro, pois esta conduta só serve ao Lula. Pense em ser o candidato nesta eleição a senador, deputado federal, estadual. Vá no perfil da rede social. Não tem apoio ao Flávio, descarte-o. Ainda que seja do PL. Não importa. Aí vem o Jair Renan, 2026 é a nossa chance única de libertar o Brasil. Nessa missão, o apoio ao meu irmão Flávio é o verdadeiro teste de lealdade. É de se estranhar quem diz defender os nossos valores, mas não caminha ao lado dele. Fiquem de olho. Se o seu candidato não apoia o Flávio, ele não está 100% com a nossa missão de colocar o Brasil novamente no rumo certo. Aí vem o Carlos. Se é do PL e não posta, não se posiciona, nem menciona apoio a Flávio em reuniões políticas, não merece confiança. Quem se omite agora, está na prática, traindo o próprio Bolsonaro, que está preso de forma ilegal, sendo censurado e submetido à situação desumana. E fica a constatação, se já agem assim agora, imaginem depois com mandatos na mão. E o que mais falta para as pessoas entenderem o que está acontecendo. E entender que não se trata de treta de internet. Deixem falar, meu Deus do céu. Toda eleição, essa safadeza de tentarem acabar com o capital político criado pelo Bolsonaro. São piores que esquerdistas. Lá, eles respeitam quem lidera, sabem se colocar em seus devidos lugares como coadjuvantes. Na direita, é sempre uma turma querendo se dar bem. E o Carlos diz, né? Toda eleição é a mesma coisa. E aí, para encerrar, trazendo uma coisa que eu já comentei em vídeo algumas vezes, é porque é período de Páscoa, como disse Jesus Cristo, conheça uma árvore por seus frutos. Queria relembrar algumas coisas que eu escrevi lá atrás. Não é assim a causa final de todas as coisas, não. Mas alguns pontos, eu acho que quem se diz aliado deveria, sei lá, né, gabaritar esse bingo. Que é o quê? Não, o que é que faz um bom aliado? Participa ativamente do embate público. Exemplo, ontem, cai pra dentro, velho. Fazer um embate narrativa, desmentir essa palhaçada do Lula em relação ao Pix. Montar a base de apoio pro movimento, não pra si mesmo. Apoiar os candidatos de Bolsonaro. Não apoia nem o Carlos Bolsonaro em Santa Catarina, bicho. O aliado bom trabalha para fortalecer a estrutura política, construindo coalizões, organizando um grupo, reforçando a unidade e criando uma base sólida que impulsiona o crescimento do movimento, não do movimento dele. Traz soluções viáveis. Em vez de apenas levantar os problemas, né? Ele sugere soluções práticas, trabalha para implementá-las, contribuindo ativamente para o avanço do grupo. Organiza eventos. O Flávio não estava previsto de ir no CIPEC. Foi o Eduardo. Foi o Eduardo, cara. Dividiu inclusive o espaço dele. Fez e aconteceu. Virou notícia em todos os portais. Saiu grandão. Sem querer puxar a sardinha, né? O Flávio teve uma baita agenda na França. Né? O quinto excremento ajudou a organizar. Salve, Arthur. Age para dar visibilidade ao grupo em diferentes públicos, onde eventos, palestras, debates que aumentem a exposição, credibilidade, atraindo possíveis novos apoiadores e aliados. Procure alguma notícia negativa da visita lá na França. Busque e mantém parcerias estratégicas. O aliado consegue estabelecer relacionamentos vantajosos, ampliando a rede de apoio, influenciando outros grupos ou figuras importantes para se unirem ao movimento, não votando contra, não tratando o Carlos como forasteiro, não fazendo campanha contra o Carlos. Parceria estratégica não é trazer o Ben Pontes, que fala que a família Bolsonaro tem sangue maldito e que quer que os bolsonaristas sejam presos. Isso não é parceria estratégica. E você vê, né? E falando de manipulação de vídeo. O que a turma do Nicolas fez 2 semanas atrás? O Pablo manipulou o vídeo de Eduardo Bolsonaro pra falar que Eduardo não ligar pra vida do pai. Você enxerga que tem um padrão? Não é a primeira vez que a turma do Nicolas manipula um vídeo pra desumanizar uma pessoa. Tu começa a ver que é um padrão que se repete, é um método. Oferece apoio logístico e material. Além de 10 contribuições com recursos, infraestrutura, fundos, materiais de campanha, sendo necessário imobilização e iniciativas práticas. Quase no fim, proporciona conselhos estratégicos. Defende publicamente o grupo. Tá faltando defesa pro Jair, viu? O Flávio eu nem comento. O Flávio já pode... Joga a toalha, Flávio. O Jair já não tem, quem dirá tu? Mobiliza a sua própria rede de contatos. Não. Nicolas tem a rede dele do Sérgio Santana. Serve pra quê? Eu não vou votar em Flávio pro YouTube, não. Love Space Liberdade. Prioriza os objetivos coletivos e não os objetivos individuais. Ajuda a criar uma narrativa unificada. A eleição... Eu falei isso na live ontem. O PT já atacou Bolsonaro de todos os ângulos diferentes. Bolsonaro sobreviveu a todos. De vários, saiu mais forte, porque Bolsonaro mostrou a verdade. A militância mostrou a verdade. Falou, pô, tô com o Jair, velho. Mais do que nunca, o PT tava mentindo. O momento que Bolsonaro realmente sofreu e perdeu apoio
foi quando o Nicolas se uniu a Pablo Marçal, porque os ataques eram da direita. Foi o único momento. Eu quero que você me apresente algum momento em que Bolsonaro perdeu apoio na direita, que não a palhaçada do Nicolas com o Pablo Marçal. E depois a palhaçada dessa mesma turma na disputa da presidência da Câmara do Senado. Me apresente. Fala assim, nesse momento aqui eu vou perder apoio na direita porque cai disso. E até em relação, colocou uma pauta, um projeto, depois o pessoal, é isso aí. Mas de realmente romper e começar a se Bolsonaro ser chamado de frouxonário, cadela do PT, vagabundo e coisas piores, foi quando? É porque muita gente tá no YouTube e os canais da direita não mostram isso. E muita gente só tá no Instagram. Quem tá no Twitter vê. E quem tá aqui no vídeo já deve ter visto em algum momento. Inclusive eu gravei um vídeo só pro Instagram pra mostrar esse caso e falar, gente, porque tem muita gente no Instagram que não sabe que o povo do Instagram come meleca. A maior parte do tempo. Age como mediador pra entrar campo pra tentar resolver. Cadê o pessoal pra chegar lá na campanha e resolver? Os mediadores? Não, tava botando pilha, incentivando, compartilhando, postando no Histories. Então assim, bicho, eu quero pessoas assim para serem minhas aliadas, que fazem esse tipo de coisa. Esse aliado que pensa 80% igual a mim e só me dá facada pelas costas, eu quero distância. Não sei você, mas eu quero distância. Esse sou eu. Mostro o que eu não gosto, mostro o que eu gosto. Tento, né, ser o mais honesto possível com você na parte dos comentários. Falo coisas às vezes que eu nem deveria falar e vão me gerar problema depois. Mas a gente fala é mesmo, tá nem aí. Sabe? Não quero ser amigo de nenhum político, a não ser o Bolsonaro. Eu que se lasque mesmo, velho. Esses políticos estão dando mínima vontade, velho, de ser amigo de vocês. Zero, sabe? Você não sabe a raiva que eu tenho de vocês às vezes. E decepções. É isso aí. Você quer achar que é treta? Continue achando que é treta. O que eu achar que é relevante, vou continuar mostrando. Vai ter coisas só absurdas. O que aconteceu ontem, nem petista já aprontou pra cima de mim. Nem petista. Da forma organizada, manipulando o vídeo, nem petista apontou contra mim. Eu quero ver se vai ter algum pedido de desculpas. Eu quero ver se vai ter algum pedido de desculpas. Chama de rato, excremento, divulgador de mentiras. Eu quero ver se vai ter algum pedido de desculpas. Óbvio que não vai ter. Vou mandar esses vídeos lá. Não, eu vou mandar só o do Lula, né? Os outros não precisam mandar. Só pra mostrar que realmente tá lá, tá manipulado. A única deputada direita. Olha a arrogância, né? A única deputada direita de Santa Catarina. Quem gosta do meu trabalhinho, quiser me dar um pouco mais, passar no canal, tem o Antônio Valeu, tem o Patreon na descrição. E tem o Atlas Brasileiro, tem muita coisa. Inclusive a Vaza Toga, né? História do Brasil recente tá lá. E algumas coisas também no passado era Bolsonaro, né? Porque eu acho importante defender o grupo. Eu acho importante registrar, né, a história do grupo, pra gente não se perder lá na frente. E ninguém vender a ideia que Bolsonaro foi um vagabundo, que Bolsonaro foi um herói. Herói, mito. Jamais deixará de ser. Quem falar o contrário, já tem tudo pra virar meu inimigo. Aquele grande beijo, abraço. Nos vemos amanhã. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.